Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando a educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Aí, acho que agora foi. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Estão conseguindo me ouvir bem? Boa noite, Ana Cláudia. Boa noite, Conceição. Vamos esperar só mais um minutinho para esperar mais um pouco o pessoal aí para entrar na live. Vão me confirmando se o áudio está ok agora. Certo, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, antes de começar a aula, eu vou passar umas orientaçõezinhas aqui, tá? Eu vou estar o tempo inteiro aqui com vocês no chat. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar que eu vou responder aqui no decorrer da aula, se surgir alguma dúvida, ok? Eu vou passar uma aula que foi gravada no Megapolo, tá? Para quem não me conhece, eu sou o professor Giovanni Gimenez e sou tutor de vocês também, ok? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, não hesitem em perguntar. Tá? Pessoal, uma coisa importante também, não esqueçam de preencher, após assistir a aula aqui, a lista de presença, ok? Por lá a gente consegue saber certinho quem assistiu, consegue ter uma relação melhor de quem assistiu a live, certo? Pessoal, então, na nossa aula de hoje, de materiais e processos de acabamento, né? Antes de eu soltar a aula aqui para vocês, eu queria dar, né,
uma introdução, antes de soltar essa aula, que eu queria mostrar para vocês a importância dessa disciplina, certo? Então ela é fundamental, né, na formação, tanto na área de moda e áreas afins também, design de produto e designs afins também, né? Então essa disciplina, ela vai se concentrar no estudo dos materiais que eles são utilizados na construção de peças, produtos, mais diversos fins aí, né, que tem, também na construção civil, né, e na finalização também de espaços habitáveis, né, e também a parte dos processos empregados para forma, para textura, para cor e para funcionalidade dos ambientes, dos produtos que a gente quer criar, né, e também dos looks, no caso de design de moda. Então, quando a gente explora, né, os materiais de acabamento, né, como revestimentos de pisos, né, as pinturas, né, os tecidos, os elementos decorativos, então a gente é introduzido, né, a um vasto leque de opções aí que vão permitir a gente criar desde ambientes mais agradáveis e funcionais, né, até também peças de roupa também que mais se adequem a um determinado fim que a gente queira, ok? Então, pessoal, além disso, o estudo de processos de acabamento, ele tem como as técnicas ali de aplicação, instalação e manutenção, que fornece também um conhecimento mais prático aí para colocar esses conhecimentos em prática, ok? Então, dito isso, eu vou soltar a aula aqui. Relembrando, qualquer dúvida, não deixem de perguntar. Olá, pessoal! Eu sou o professor especialista Giovanni Gimenez. Vou ministrar a aula ao vivo para vocês hoje de materiais e processos de acabamento. Sejam todos bem-vindos. E lembrando, antes da gente começar a nossa aula, que qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ir mandando aqui no chat, que a gente vai respondendo vocês, tá? Então, vamos dar aqui a introdução a materiais e processos de acabamento. Pessoal, para a gente introduzir, né, na nossa disciplina, é de suma importância que a gente fale sobre a ciência dos materiais, né, que é o estudo das propriedades e comportamento dos materiais, certo? Então a gente precisa também compreender que os materiais eles são essenciais para o projeto de design e para a criação de produtos inovadores. Então, pessoal, primeiramente a gente vai começar aqui com a classificação dos materiais, né, onde eu trouxe alguns materiais, algumas classificações de materiais como exemplo para a gente ver junto aqui. A gente tem os materiais metálicos, né, que são de alta condutividade, né? Isso significa que além de grande resistência mecânica, eles possuem aí uma alta condutividade elétrica e térmica, certo? A gente tem também os materiais cerâmicos, né? Que esses materiais cerâmicos eles já são conhecidos ali por suas propriedades isolantes, né? E uma alta resistência à compressão. A gente também tem os materiais poliméricos, né? Esses materiais poliméricos, eles já são mais leves e flexíveis, né? E eles podem ser moldados também ali em diferentes formas e tamanhos. Então, pessoal, eu trouxe aqui, né, para a classificação dos materiais, uma tabelinha que está na apostila de vocês, tá? E onde a gente tem a divisão de categorias e subcategorias dos materiais, certo? Então, aqui nos materiais naturais, a gente vai ter os materiais orgânicos de fonte animal, a gente também vai ter os materiais orgânicos de fonte vegetal e os inorgânicos, certo? A gente também tem os materiais de engenharia, que é uma outra classificação, né? Onde a gente já vai ter ali os cerâmicos, né? Que são cerâmicos avançados e os comuns, e os vidros, que também fazem parte, né, desse grupo dos cerâmicos. A gente também tem os polímeros, né,
onde a gente já vai ter dentro dos polímeros os termoplásticos, né, os termofixos, os elastômeros, desculpa. A gente vai ter também os metais, né, onde a gente vai ter o grupo dos ferrosos e os não ferrosos, né, e a gente também tem os compósitos, né, que seriam as cerâmicas mais metais, cerâmicos mais os naturais, cerâmicos mais os polímeros, metais mais os polímeros, naturais mais os polímeros e assim por diante, né? Então vocês observem que esses compósitos, né, eles são, como o próprio nome já sugere, uma junção ali entre vários materiais, né, entre mais de um tipo de material, certo? Pessoal, então, falando sobre as propriedades dos materiais, nós temos a resistência mecânica, condutividade térmica, né? Onde a resistência mecânica ela é a capacidade de um material suportar as cargas sem a deformação ou a ruptura do mesmo, certo? A gente também, na condutividade térmica, ela nada mais é do que a capacidade de um material de transferir calor. A gente também tem a durabilidade desse material, né? Que é uma propriedade desse material, que é a resistência do material à deteriorização causada por fatores externos, fatores ambientais, o tempo também, certo? A gente também tem as propriedades, né, aqui ainda físicas, aqui dentro delas a gente vai ter as propriedades mecânicas, as térmicas, as elétricas, as propriedades ópticas, né, a estabilidade dimensional, a densidade e as propriedades químicas, tá? Pessoal, essas três últimas, tá, a gente não vai se aprofundar tanto. Essa tabelinha aqui, ela tá dentro da apostila de vocês também, foi retirado da apostila de vocês. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, né, no decorrer dos estudos, vocês podem recorrer não somente ao slide, mas também à apostila e dar uma olhada na tabela, certo? Mas voltando aqui então, pessoal, nas propriedades mecânicas, né, a gente vai ter módulo de elasticidade, o alongamento na ruptura, resistência à fadiga e flexão dinâmica, né? A gente vai ter resistência à tração, à fricção, à compressão, né, a resistência ao impacto, à abrasão e a resistência à flexão. A gente vai falar um pouquinho mais a seguir ali dessas propriedades mecânicas, tá? Mas é só para vocês terem um panorama geral, para ter uma noção do que está dentro das propriedades mecânicas, certo? Então, já passando para as propriedades térmicas, né? A gente já vai ter ali o calor específico que aquele material vai transferir, uma fusão cristalina, a condutividade térmica, certo? A temperatura de distorção ao calor, a transição vítrea e a expansão térmica, certo? Já dentro das propriedades elétricas, né, a gente vai ter ali o fator de rigidez dielétrica, a resistividade volumétrica, o valor da potência constante dielétrica e a resistência ao arco, certo? Pessoal, a gente não vai se aprofundar, né, nessas propriedades elétricas e nas propriedades térmicas aqui na nossa aula, mas tem tudo na apostila de vocês, certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem também podem ir perguntando aqui no chat, né? Além disso, também vocês têm o apoio da apostila, sempre lembrando e reforçando isso, ok? As propriedades elétricas aqui, né, já foram faladas, e por último as propriedades ópticas, né? Onde a gente vai ter um índice de refração e transparência. Pessoal, agora falando aqui, né, das propriedades mecânicas, falando especificamente agora da resistência à tração, né? A resistência à tração, ela vai se referir ali à carga que é aplicada a um determinado material, de forma que exerçam ali forças coaxiais opostas, né? Isso significa que são forças que vão fazer com que estique esse material, né? Que estique as extremidades desse material, basicamente, tentando esticá-lo, né? Então essa carga ela vai ser calculada a partir da unidade ali de área no momento da ruptura do material, né? Então aqui, pessoal, a gente consegue ver as forças
puxando os materiais pelas extremidades, né, acontecendo essa tração, né, tentando esticar esse material. Pessoal, então aqui está um pouquinho do que é a resistência à tração para vocês. Agora, pessoal, falando sobre a resistência à compressão, certo? A resistência à compressão, ela vai corresponder ali à tensão máxima que o material ele suporta sobre compressão, né? É como se tivesse ali uma força tentando esmagar esse material, né? Para tentar amassá-lo, certo? Então, aqui na figura a gente consegue ver essas forças opostas, né, tentando comprimir o material, né? Então, se um material ele tem uma alta resistência à compressão ou uma baixa resistência à compressão, vai caber a nós ver quão viável vai ser esse material, se a gente quer um material de alta resistência à compressão ou baixa resistência à compressão, para que a gente consiga fazer a melhor escolha de acordo com o nosso objetivo, certo? Pessoal, além das resistências que a gente falou anteriormente, a gente também tem a resistência à flexão, tá? A resistência à flexão, ela também pode ser chamada de dobramento, né? Que, como o próprio nome sugere, é como se você tentasse realmente dobrar a peça, né? Então, o material ele vai suportar ali algumas forças coaxiais opostas que a gente chama, certo? Que vai causar esse dobramento, né? Então, aqui na figura, né, que eu trouxe para vocês, a gente vai ter uma força vindo de cima, bem no meio do material, e já duas forças vindo de baixo para cima, né, no sentido oposto nas extremidades desse material, fazendo com que ocorra essa flexão, né? Então, pessoal, por exemplo, um material de baixa resistência à flexão, que a gente pode dar um exemplo aqui, é o vidro. O vidro ele tem uma baixa resistência à flexão. Se a gente tentar dobrar o vidro, ele vai quebrar, certo? Já a gente pode falar sobre outro material que tem uma resistência à flexão muito boa, que seria a borracha, né? A borracha, a gente pode dobrar ela, que ela vai ter aí uma resistência maior à flexão, né? E assim, a gente pode falar também sobre os elásticos e assim por diante. Aqui agora falando sobre a resistência ao impacto, pessoal. Então tem materiais que eles têm mais resistências a impacto, né? Que significa que a superfície de um material apresentada ao risco, ela é um material que consegue ter essa resistência aos riscos, ela consegue criar um sulco na superfície do outro material e é considerado ali com uma maior dureza em relação ao primeiro material que entrou em contato, certo? Então, ilustrando aqui para vocês, né, a gente tem um material com uma alta resistência ao impacto e um outro material vindo de encontro, né, onde esse material ele tem uma baixa resistência ao impacto. Logo, esse material aqui, que ele tem essa alta resistência, ele vai ser um material mais difícil de riscar, né, e de deteriorar também. Pessoal, então aqui também, né, além dessas propriedades mecânicas que a gente falou, alguns conceitos dos materiais, a gente também precisa ter alguns critérios de escolha e delimitação conceitual, certo? Então a escolha dos materiais adequados, pessoal, ela vai envolver ali algumas considerações técnicas, certo? A gente vai precisar das propriedades, das características específicas desses materiais, além também de criar critérios estéticos e que realmente sejam funcionais para o nosso objetivo, certo? Então a delimitação conceitual, ela vai auxiliar ali na definição dos materiais para melhor se adequar ao nosso projeto de design, né? Então eu trouxe aqui novamente para vocês, também retirado da apostila, um modelo do projeto para tomada de decisões na utilização dos materiais, né? Então primeiro, para a gente criar um projeto, pessoal, a gente precisa averiguar a necessidade para, a partir dessa necessidade, a gente ter uma nova ideia, né? Então a gente vai dividir em 3 etapas, né, esse projeto, onde na etapa 1 a gente vai ter
o design conceitual, onde a gente vai buscar soluções para essas necessidades, né? Fazer com que essas ideias que a gente teve também se tornem mais palpáveis, né? Busca de materiais adequados, por exemplo, e assim por diante. Já na etapa 2, a gente vai ter realmente o desenvolvimento do projeto, né? Onde a gente vai começar a fazer uma análise mais profunda e uma exploração maior do objetivo que a gente busca. Então, por exemplo, se o meu objetivo é criar uma coleção de roupa, por exemplo, então eu vou me aprofundar mais em um determinado estilo, de acordo com os materiais que eu escolhi, né? Se eu for fazer um design de mobiliários, por exemplo, ou um design de produto, né? Então, eu tenho que estar com os meus materiais já escolhidos pela etapa 1, onde eu vou me aprofundar mais sobre esses materiais e a melhor utilização de cada um para o meu projeto, correto? Então a gente também tem a etapa 3, onde vai ser já o projeto mais detalhado, onde a gente já vai ter o processo final do projeto, né? Onde já vamos ter a prototipagem desses materiais que a gente busca, certo? Pessoal, portanto, então, na etapa 1, né, a gente vai ter ali que ampliar essas opções de utilização dos materiais, né? Então aqui todas as opções, né, todas essas opções, elas precisam estar em aberto, né? O que isso significa, né? Que quando a gente for escolher esse material, né, que a gente ainda consiga ter essa dinâmica de poder mudar material ou de ter alguns materiais em vista, mas não ainda talvez uma escolha definitiva, certo? Isso seria a etapa 1. Já a etapa 2, né, a gente vai ter ali o desenvolvimento do projeto, que ele deve estar ali focado na análise das explorações mesmo, né? O que isso significa, né? Que a gente precisa considerar cada conceito, né, do material, cada propriedade, né, o processo de fabricação, principalmente nessas questões de identidade, de densidade, de reação também às forças externas, né, como as forças mecânicas, as físicas, certo? Também a questão das cores, né, texturas, que são alternativas ali para procurar a forma de criá-las, certo? Ainda falando da etapa 2, pessoal, né, há uma necessidade ali de um maior aprofundamento no estudo dos materiais, né? Essas propriedades, né, essas características, então tudo isso a gente ainda vai estar em desenvolvimento na etapa 2, certo? Para a gente poder fazer esse desempenho técnico, né, desejado, para depois a gente poder avaliar os resultados, certo? Já na etapa 3, a gente vai ter ali já o projeto mais detalhado, onde a gente vai fazer essa seleção, né, dos materiais, essa seleção mais definitiva, né, os processos da fabricação também, já vai estar tudo mais alinhado de acordo com o nosso objetivo. Então, essa seria uma parte onde a gente já estaria prevendo o resultado final do produto, né? Ou ainda essas expectativas que a gente deseja, certo? Então, pessoal, para finalização dessa parte, né, essa técnica ela é uma técnica completa, né, que a gente vai criar especificações para cada componente ali do nosso projeto e do nosso resultado final também. Então, pessoal, eu trouxe aqui um exemplo de aplicação dos critérios, né, de escolha de materiais, né? Então, imagina que você fez um projeto de design de um mobiliário sustentável. Então, a escolha desse material ele precisa ser eco-friendly, que a gente fala, né, que é respeitando o meio ambiente, que não cause impactos ambientais severos e que eles sejam duráveis
e essenciais. Também a gente pode combinar aí para fazer esses mobiliários sustentáveis, por exemplo, tecidos reciclados, né? Uma madeira certificada, bambu, acabamentos também de baixo impacto ambiental no geral, e assim a gente consegue já ter um norte para onde a gente consegue guiar o nosso projeto e as escolhas dos materiais. Então, pessoal, eu trouxe um estudo de caso aqui para vocês, né, que eu acredito que todo mundo conhece, que é sobre o iPhone, né? Ele foi lançado pela Apple em 2007 e ele revolucionou a indústria de smartphones, tá? Agora, eu acredito que vocês vão conseguir entender o porquê que esse smartphone passou a ser tão desejado assim, tá? Então, na história ali do iPhone, ele está muito ligado à visão do Steve Jobs, que é o cofundador da Apple, né, de criar um dispositivo que combinasse o telefone e o iPod e o navegador de internet. Então, ele queria fazer essas junções em um só aparelho. Então, o iPhone ele introduziu essas tecnologias, né, como a tela sensível ao toque e um design minimalista. Pessoal, então reparem aqui que o Steve Jobs ele estava querendo resolver um problema, certo? E que provavelmente ele devia perceber que não era só algo que ele queria, mas que também outras pessoas tinham essa necessidade, né? De muitas vezes ter algo mais fácil para você conseguir ter todas essas funções em um único aparelho, né? Então, no iPhone foram utilizados também materiais premium, né? Por exemplo, como alumínio e vidro, para conferir uma estética mais sofisticada e maior durabilidade também. Então os acabamentos eles são polidos e anodizados para proporcionar uma sensação tátil e agradável ao cliente. Então percebam que ele solucionou o problema e investiu um tempo pesquisando os materiais que seriam necessários e melhores para o objetivo, no caso do iPhone, certo? Esse projeto do iPhone. Porque ele pensou, sempre que a gente está fazendo um projeto, a gente sempre tem que pensar em como o cliente vai receber isso, se colocar no lugar do cliente e entender as necessidades e os anseios desses nossos clientes, né? Então a gente pode ver que isso foi muito pensado no iPhone, certo? Tanto a parte tátil, quanto a parte visual, quanto a duração dos materiais, né? Tudo isso vai criar uma experiência de usuário ali muito impactante no final. Então, pessoal, já na tela, né, eles fizeram uma tela de alta resolução, conhecida como Retina, e utilizada a tecnologia de pixels para oferecer uma experiência visual mais nítida do que a que tinha na época. Então isso demandou ali muito cuidado no processo de montagem, no acabamento, para garantir essa qualidade óptica, né? Quando a gente fosse mexer e ver aquela tela ali, que a gente tivesse uma boa qualidade visual. Os detalhes do acabamento, pessoal, também, né? Como esses chanfros, né? Que tem nos cantos arredondados, eles também contribuíram ali para a ergonomia e principalmente para a estética do dispositivo, né? Então, percebam, pessoal, também que a ergonomia ela é muito importante. Ao decorrer do curso, vocês terão, né, a disciplina de ergonomia e vocês vão ver o quão importante é isso para o desenvolvimento também do projeto, além dos materiais, certo? Então, a estética do dispositivo e a ergonomia foram muito bem elaboradas também, né? E eles investiram também bastante em processos precisos de usinagem e de polimento para a questão tátil que a gente falou anteriormente, certo? Então, pessoal, o iPhone ele estabeleceu um padrão elevado, né, de experiência de usuário, com todos esses cuidados, todos esses detalhes que eles se atentaram, né, e contribuíram ali com os acabamentos com essa sensação premium durante o uso, né, impactando, claro que positivamente, a percepção dos consumidores, certo?
Pessoal, então diante desse design elegante, os acabamentos de alta qualidade, eles fizeram com que a Apple se tornasse uma marca registrada. Então os consumidores eles associavam os acabamentos refinados, né, dos produtos da Apple à inovação e ao status, certo? E o sucesso da Apple também influenciou a indústria de smartphones, levando outras empresas a entrarem na briga e investir em materiais de alta qualidade, né, para o design inovador, para competir com a Apple, né? Aí em seguida já entrou a Samsung, a Nokia e assim por diante, todas essas outras marcas que a gente já conhece hoje em dia. Então, pessoal, eu trouxe esse estudo de caso do iPhone porque ele destaca como os acabamentos, né, quando a gente faz de uma forma cuidadosa, eles não apenas vão afetar a durabilidade e a funcionalidade do produto, mas eles também vão desempenhar um papel crucial na percepção do consumidor e na posição da marca do mercado, certo? Então, o cuidado com os detalhes de acabamento, pessoal, é uma estratégia essencial que vai transcender muito apenas a funcionalidade, tornando assim um diferencial competitivo, né? Então, sempre quando vocês forem criar o projeto de vocês, se atentem muito com as escolhas dos materiais e dos acabamentos finais desses materiais, porque isso vai fazer a diferença totalmente. Pessoal, eu trouxe para vocês também alguns exercícios para a gente fazer junto aqui, tá? Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, não hesitem de mandar, pessoal. Manda aqui no chat que a gente vai respondendo, ok? Pessoal, eu trouxe aqui alguns exercícios, né, como eu já disse, e vou ler aqui junto com vocês para a gente fazer juntos aqui. Então, quais são os principais fatores que um design deve considerar ao escolher materiais para um projeto? Então vamos lá, pessoal, vamos tentar listar pelo menos 3 considerações. Vamos lá. Vou deixar esse tempinho para vocês pensarem, vão mandando aqui no chat o que vocês podem listar, né, aqui. Bom, pessoal, a gente pode listar algumas coisas como as propriedades físicas, né? Que a gente vai considerar as características como a durabilidade, a resistência e também o peso do material. A gente pode também destacar a estética, né? Que vai avaliar a aparência e a estética do material em relação ao design geral. E também a sustentabilidade, onde a gente vai pensar no impacto ambiental e na sustentabilidade do material escolhido, certo? Voltando aqui, pessoal, para o próximo exercício, explique brevemente 2 processos de acabamento comumente utilizados no design de produto e forneça um exemplo de produto que se beneficia de cada processo. Vou deixar mais um tempinho aqui também para vocês mandarem aqui no chat, para a gente dar continuidade. Vamos ver se vocês conseguem acertar essa daqui também. Vamos lá, pessoal, pensa um pouquinho, né? Somente 2 processos de acabamento. Esse aqui tá bem fácil também. Bom, pessoal, então, aqui falando sobre os processos de acabamento, né? A gente vai ter a pintura eletrostática, que a gente pode citar. Esse processo ele cria uma camada uniforme de tinta por meio de uma carga elétrica e são exemplo ali, por exemplo, estruturas metálicas, certo? Então, um exemplo que a gente pode dar são pinturas eletrostáticas em estruturas metálicas, certo? A gente também pode falar do verniz de
poliuretano, que vai proporcionar um acabamento brilhante e protetor, né? Por exemplo, móveis de madeira e de alta qualidade. Pessoal, agora deixando aqui as considerações finais para vocês, né? A gente tem uma ampla gama de opções ali, né? Onde a ciência dos materiais ela vai oferecer diversas opções para o projeto de design, permitindo a criação de produtos inovadores. Então, pessoal, lembra que sempre que a gente for desenvolver qualquer projeto que seja, a gente tem que tomar muito cuidado na escolha dos materiais, certo? Muito cuidado depois também como que a gente vai usar esses materiais, tem que ver toda a questão da propriedade desses materiais para saber se a gente vai conseguir fazer o que a gente deseja com esses materiais, certo? Tanto as propriedades físicas que a gente viu nessa aula também são muito importantes que a gente leve em consideração, né? Se a gente quer um material mais resistente à tração, por exemplo, um material mais flexível ou um material, né, que seja que tenha mais resistência ao impacto. Então a gente sempre tem que pensar para escolher muito bem esses materiais, certo? Para o nosso projeto. E aí a importância que eu acabei de falar para vocês, que é da escolha adequada desses materiais, certo? Então, para garantir, né, não apenas o desempenho, mas também a parte de sustentabilidade, da estética e da ergonomia, é importante que a gente se atente muito a essas questões. Pessoal, então eu vou deixando aqui para vocês as referências, certo? Deixo o meu muito obrigado aqui a todos vocês. Deixo a minha rede social também, caso vocês queiram me acompanhar. Na minha rede social eu publico questões de saúde, estilo de vida, bem-estar, algumas coisas relacionadas ao mundo da moda também. E vejo vocês em breve. Vou abrir esses minutinhos finais para as dúvidas de vocês, certo? Até já, pessoal! Pessoal, ficaram com alguma dúvida? Vão falando aqui no chat para mim. Pessoal, acredito que a nossa live então era isso, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato com a Tess, tá? Nos vemos em breve e até logo. Tenham todos um bom final de semana e um excelente de carnaval aí, um excelente feriado para todos. Tchau.